Faltam menos de 2 anos para a eleição presidencial de 2022 e geralmente quando a gente tenta especular como serão as coisas daqui 2 anos, a chance da gente errar aquilo que a gente imagina que vai acontecer normalmente são altíssimas, né? E quando se fala de política, então, qualquer especulação não passa de um mero exercício de futurologia. Pois 2 anos em política é uma verdadeira eternidade, onde praticamente tudo pode acontecer. Mas, pois bem, passadas as eleições municipais, que podem servir meio que de um termômetro pra gente medir quais ideais políticos estão em alta, bem como quais personalidades políticas ou partidos políticos estão em alta, eu queria fazer aqui uma análise pessoal minha, como nos velhos tempos, pra gente tentar responder a pergunta que está no título. Afinal, será que a reeleição de Bolsonaro em 2022 está comprometida? E a provocação contida nessa pergunta eu acho que é pertinente, pois sabe-se que o impacto das eleições municipais, por mais que não possa parecer, é gigante, já que aqueles que conseguem conquistar um bom número de prefeituras têm uma grande máquina partidária nas mãos. E neste caso, dos 13 candidatos a prefeito apoiados diretamente por Bolsonaro, apenas 2 venceram. E quando se fala em capitais, nenhum dos indicados pelo Bolsonaro venceu. E assim, eu sei que o presidente nem se deu tanto ao trabalho, né, de empreender uma grande campanha a favor dos seus apoiados, mas isso não deixa de incomodar, com certeza, visto que em 2018 a onda bolsonarista alçou muita gente à vitória. Já pelo outro lado, há de se comemorar com certeza o fracasso da esquerda nessas eleições municipais. O PT e o PSB, por exemplo, que até pouco tempo eram considerados os 2 grandes partidos da esquerda no Brasil, junto com o PDT, amargaram um tremendo fracasso esse ano. O PT, que em 2016 já havia sofrido uma derrota histórica, conseguindo apenas 254 prefeituras, em 2020 conseguiu se sair ainda pior e agora se encaminha para se tornar um partido nanico no cenário político brasileiro. O PSB, por sua vez, o Partido Socialista Brasileiro, não fica muito atrás disso não e caiu de 407 prefeitos eleitos em 2016 para 252 em 2020. Já o PDT de Ciro Gomes foi quem conseguiu segurar as pontas entre os grandes partidos de esquerda, se mantendo ali com suas 300 e poucas prefeituras. O que, para falar a verdade, já nos dá um bom indício de quem pode ser o nome forte da esquerda em 2022. E o PSOL? Bom, o PSOL conseguiu uma projeção imensa, principalmente pelo desempenho muito surpreendente de Guilherme Boulos em São Paulo, o que certamente o coloca Guilherme Boulos como um nome em ascensão na esquerda para no futuro, quem sabe, disputar a presidência com chances reais de vencer. Então tem que ficar de olho nisso aí. Mas eu já vou dizendo que eu não colocaria Guilherme Boulos como um postulante capaz de derrubar o Bolsonaro em 2022, pois uma coisa é você conquistar o eleitorado paulistano, que é mais propenso ao progressismo, coisa comum nos grandes centros urbanos, outra é você se fazer conhecer no interior do país, adentrar as classes menos ideologizadas de outras regiões do Brasil. Isso daí leva muito tempo, e a eleição de 2018 já demonstrou que a imagem de Guilherme Boulos ainda precisa ser construída nacionalmente, já que nessa ocasião da eleição de 2018 ele teve uma votação pífia, para dizer o mínimo. Assim sendo, se eu fosse o Boulos, eu pegava a vaguinha de deputado federal em 2022, puxava uma galera do PSOL junto e tentava a prefeitura de novo em 2024. A presidência esquece, é briga de cachorro grande. E se ele for tentar o governo de São Paulo, já dá pra antecipar que é derrota na certa, pois se ele não conseguiu ganhar nem na capital, quem dirá no interior, que é muito mais conservador. Dessa forma, quem se saiu vencedor de verdade nessas eleições municipais de 2020 certamente foi o Centrão, pois a grande maioria das prefeituras foram conquistadas pelos partidos que formam aquilo que a gente convencionou chamar de Centrão. E isso não necessariamente pode ser considerado uma derrota para o governo Bolsonaro, já que grande parte da base de apoio do governo parte principalmente do Centrão. E se o presidente souber fazer concessões de forma inteligente para esse grupo, dá para concatenar ali forças suficientes para levar a eleição de forma tranquila em 2022. E eu falo isso porque se reeleger no Brasil nunca foi uma tarefa das mais difíceis não, viu? Há mais ou menos 30 anos, a lógica da democracia brasileira é a de sempre reeleger o presidente que já está no poder, independentemente se ele tem realizado feitos extraordinários ou não. E algumas vezes o governo em questão não precisou nem fazer um bom governo para se reeleger. Basta pegar o exemplo da Dilma em 2014. Então, se você aliar isso com o fato de o Bolsonaro ser o único nome viável daquilo que se chama por direita no Brasil,
você pode ter certeza que uma votação expressiva em 2022 a favor do Bolsonaro já é realidade, independente do andamento do governo até lá. Pois pegando outros nomes que tentariam ser uma alternativa ao Bolsonaro, o João Dória você pode esquecer porque tem uma rejeição 2 vezes maior que a do Bolsonaro e não tem força política para fora de São Paulo. O Sérgio Moro não tem sequer o carisma e nenhuma identidade política ou ideológica que o impulsione. Já o João Amoedo é um nome que não empolga nem os próprios membros do Partido Novo. Então eu não consigo enxergar outro nome na direita que não seja o do atual presidente. Quanto a isso, ele pode ficar tranquilo. No final das contas, a direita, que nem sequer existia no Brasil até uma década atrás, na década passada você se dizer de direita era basicamente a mesma coisa de você se dizer defensor de ditadura militar. Agora, mais uma vez, a direita vai ter que se unir em torno de um nome para combater a esquerda em 2022, e este nome é Jair Bolsonaro, obviamente. E eu digo isso porque ainda restam 2 anos para o Bolsonaro tentar emplacar as reformas estruturantes que o país precisa. E 2 anos em política é relativamente um bom tempo, eu diria. É 50% do mandato. O governo já conseguiu aprovar a reforma da Previdência, o novo marco do saneamento e a Lei de Liberdade Econômica, só para citar alguns dos mais importantes. E se ele conseguir dar andamento às privatizações, à reforma tributária, à reforma administrativa e conduzir uma maior desburocratização da economia, isso com certeza trará muitos avanços à economia brasileira. E daí o povo que gosta de dar continuidade àquilo que está dando certo, certamente vai dar mais um voto de confiança ao presidente. Sem falar que hoje dá pra dizer que o Bolsonaro tem assegurados pelo menos uns 25% da população ao seu lado, que são aqueles mais militantes mesmo, que não deixariam de votar nele de jeito nenhum. Tanto que depois da demissão do Moro e do Mandetta, e quando a situação da doença começou a explodir e a população desaprovava a atuação do governo, a popularidade do presidente ainda girava em 30%. Então dá pra dizer que no mínimo, o Bolsonaro tem ali uns 25% dos votos garantidos de gente que vota nele e dificilmente mudaria seu voto. Dessa forma, então, falta convencer aqueles que ainda estão indecisos, que não têm um lado definido. E, ultimamente, dá pra dizer que essas pessoas têm pavor da esquerda. E agora que a direita tá no poder, você traz a galera pro seu lado com atitudes e dados concretos. Afinal, você tem a caneta e o papel na mão. E tendo em vista a cultura eleitoral do povo brasileiro, quando a economia tá andando, quando se tem dinheiro no bolso, não se mexe em time que tá ganhando. A questão é que hoje a situação da doença, vamos chamar assim para não ser desmonetizado, acabou atrasando vários dos projetos que estavam correndo no Congresso, pois claro, isso deixou de ser prioridade por enquanto, mas quando isso tudo passar, e pelo jeito ainda vai levar alguns meses para que tudo se normalize, mas pelo visto já está se normalizando, né? Logo sai a vacina. Se o governo conseguir vencer a dificuldade de articulação no parlamento, isso é um passo muito importante para a aprovação das reformas que o Brasil precisa. E essa sensação de que o país está indo para frente, de que as reformas estão sendo aprovadas, seria uma mão na roda para 2022. E por falar em situação da doença, calhou que isso não foi no ano da disputa para a presidência, ou seja, ainda dá tempo de arrumar a economia até que venha a próxima eleição. Inclusive, o PIB do Brasil reagiu e já cresceu mais de 7% no terceiro trimestre, e estima-se que o crescimento do ano que vem passe da casa dos 3%. Então, uma franca recuperação da economia já está ocorrendo e a gente torce para que essa situação acabe o quanto antes, né? Se o governo Bolsonaro conseguisse passar essa sensação de que ele recuperou a economia de sua pior crise da história, de uma situação inesperada que foi essa doença que surgiu, isso traria um impacto positivo bem grande na consciência do povo. E só para complementar essa questão, a gente não pode deixar de mencionar o auxílio emergencial, né, que querendo ou não melhorou bastante a popularidade do presidente. Pois bem, o que o Bolsonaro precisa agora mesmo é conhecer o seu adversário, que vai vir da esquerda, evidentemente. E com uma esquerda fragmentada e decadente, conforme já demonstrado nas eleições municipais, tendo de um lado o PT, que atualmente não assusta mais ninguém, não tem nenhum candidato viável que una a esquerda num propósito único. Bom, este nome até que seria o Lula, mas ele está impossibilitado de concorrer pela lei de ficha limpa. E o PSOL em ascensão, porém ainda não a nível de disputar a presidência para ganhar. E o PDT, que conseguiu se manter estável em 2020 e tenta o protagonismo na esquerda, e provavelmente vai lançar Ciro Gomes novamente em 2022. Eu não consigo enxergar substância alguma numa candidatura da esquerda.
Pelo menos não que seja capaz de derrotar o Bolsonaro. Se a esquerda se unir em torno da figura de um Ciro Gomes, por exemplo, que eu acho muito difícil, talvez até exista a possibilidade dele levar para o segundo turno e ameaçar um retorno da esquerda, mas acontece que eu acho que o Ciro não reúne as características que façam a esquerda se unir em favor da sua pessoa. O Ciro é um cara muito explosivo, sem carisma algum, e que talvez até aparente uma erudição e liderança, mas acontece que ele é uma personagem bem controversa, né? Que tem uma personalidade que demonstra muita soberba e um tom de autoritarismo ainda por cima, típico mesmo do coronelismo. Portanto, é por essas e outras que eu acredito que não haja no momento um adversário à altura do Bolsonaro que ameace a sua reeleição em 2022, mas eu acredito que uma falta de organização da direita, com vários grupos buscando o protagonismo ao mesmo tempo, bem como as dificuldades de articulação que podem impactar negativamente o segmento das reformas, e uma possível ascensão meteórica de uma figura política que una a esquerda hoje fragmentada numa só candidatura, podem ser complicadores na tentativa de manutenção do governo Bolsonaro em 2022. Mas, no fim, tendo em vista o momento, eu acho que as chances dele perder são mínimas, para não dizer inexistentes. Então, basta manter essa postura mais conciliadora, pois esse é o papel do líder, né? E pode ver que a aprovação do governo Bolsonaro só aumenta quando o presidente deixa de dar essas declarações polêmicas e desagregadoras. Então, eu acho que é isso. Esse é o meu ponto de vista para 2022. Você não precisa concordar. Então, dê o like aí se gostou. Diga aí embaixo também o que você achou, se você discorda ou se você concorda. E para finalizar, eu queria pedir para você se tornar membro do canal, pois o seu apoio é essencial para que o canal se viabilize e a frequência de vídeos aumente por aqui. Então eu peço que você considere dar o seu apoio, pois para você pode parecer pouco, 5 ou 10 reais, mas quanto mais gente apoia o canal, mais esse projeto vai para frente. Mas pô, cara, se você acha puxado dar 5 ou 15 reais, não importa. O importante é que você tá aqui, dê o seu like e se inscreva no canal, que já é de grande ajuda, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.